Olá, estamos na continuidade do vídeo que eu estava falando sobre metodologias ativas. Eu quero trazer aqui uma outra citação do mesmo prefácio do livro Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora. Eu já falei para vocês a respeito dessa postura, mas queria retomar com uma outra citação. A reflexão pede uma mudança de postura em que gradativamente o educador se posicione como um mediador, um parceiro na construção de conhecimento que não está no centro do processo. O argumento que eu tenho trazido para vocês é de que as metodologias ativas colocam o sujeito da aprendizagem no centro do processo e o educador está a serviço dele. Isso exige uma mudança interna, aonde nós acreditamos que o melhor que nós tínhamos a oferecer para as pessoas que chegavam ao centro espírita era o conteúdo. Então eu preciso te falar dos conteúdos, eu preciso te dar aulas, eu preciso te ensinar. E aí nós temos uma discussão já há muito tempo que está hoje consolidada na Lei de Diretrizes e Bases, quando a gente fala das escolas no Brasil, de que o mais importante do que o próprio conteúdo é trabalharmos com o desenvolvimento das habilidades. Qual é a lógica? Desenvolver as habilidades. Se o sujeito aprende como ele aprende, se ele amplia as suas habilidades de aprendizado, ele vai usar de todo o seu tempo e de todas as oportunidades da sua vida para aprender. Se ele aprende apenas os conteúdos que eu lhe passo, ele vai sempre depender de mim ou de um outro alguém para aprender estes conteúdos. Entende o quanto que nós perdemos? Então, se eu acredito que o melhor que eu tenho a oferecer para as pessoas que chegam ao centro espírita é o conteúdo, elas vão aprender 1 hora de conteúdo por semana. Se elas vierem 2 vezes, 2 horas de conteúdo por semana. Se a atividade for de 1 hora e meia, 3 horas de conteúdo por semana. Meu Deus do céu, é tão pouco. Ninguém vai aprender doutrina espírita estudando 2 ou 3 horas por semana. Mas quando eu ensino o sujeito a aprender, então esta 1 hora que ele gastou aqui vai se potencializar em muitas outras horas do seu aprendizado. Porque nós não entendemos que o que ele aprende é este conteúdo. Aqui ele vai desenvolvendo habilidade para aprender ao longo de todos os seus dias. E vai aprender tudo que tiver interesse. E vai ter uma relação mais profunda e significativa com os livros e com os conteúdos. Só que, no centro espírita, nós ainda alimentamos essa fantasia, como muitos professores ainda alimentam a fantasia de que o melhor que eles têm a fazer pelos seus educandos não é ensinar a pensar, é passar conteúdos para serem reproduzidos, que depois serão exatamente exigidos na prova, onde ele precisa de uma boa memória. Não importa qual é a utilidade ou a aplicabilidade disso. Isso, para alguns professores, ok, mas para o centro espírita, como uma filosofia de vida, onde as pessoas vêm porque elas querem, porque elas estão interessadas, é inconcebível que a gente se satisfaça com esse tipo de metodologia. Então nós vamos entendendo que o objetivo final não é oferecer conteúdo. Quando nós falamos das metodologias ativas, o objetivo é oferecer subsídios para que o sujeito apreenda os conteúdos. E nesta lógica de oferecer subsídios, nós temos aí muitas pessoas, eu estou colocando esses vídeos e tenho ouvido direto as pessoas falando disso, mas não só disso, porque eu já trago essas discussões
há alguns anos e sempre nós ouvimos o mesmo posicionamento. Mas a gente pede para as pessoas nos grupos de estudo estudarem e elas não querem estudar. As pessoas não leem, as pessoas não isso, as pessoas não aquilo e não aquele outro. Já falei sobre esse discurso da culpabilização da vítima. Não estamos trabalhando o tema que é do seu interesse. Não estamos respeitando o seu tempo e o seu método. E você ainda quer que ele se envolva? Você perguntou o que ele quer aprender? Quando você foi trazer algum conteúdo, você conseguiu despertar o interesse daquele sujeito para aquele aprendizado? Você conseguiu provar para ele o quanto é importante aquele aprendizado e mostrar a utilidade daquele aprendizado? Muitas vezes não. Aí você diz para ler um texto, ele vai ler esse texto só se ele não tiver um mínimo de autoestima e de personalidade. Não tem mais nada para fazer, não tem nada para ocupar seu tempo e ele vai ler uma coisa que não faz sentido para sua vida, que não entendeu porque leu e que não faz sentido ou não tem uma lógica de aplicabilidade para depois. Por que vai gastar tempo lendo um texto desse? O que eu estou querendo te mostrar com isso? Que muitas vezes nós estamos começando na lógica da atividade, na aprendizagem, mas não entendemos a filosofia. Você precisa trazer o sujeito para o centro do processo. Não adianta ter um currículo rígido com conteúdos a serem trabalhados e naquele dia tem aquele conteúdo e você dizer para as pessoas lerem e achar que você está se aproximando das metodologias ativas porque você está pedindo para as pessoas lerem e fazer debate. As metodologias ativas pressupõem colocar o sujeito no centro do processo. Então nós temos que caminhar em direção ao que eles têm necessidade de aprendizagem, ou a despertar o seu interesse para aquela aprendizagem, a trabalhar a aplicabilidade daquele conteúdo. Senão, não adianta você dizer eu estou abrindo para as pessoas falarem e elas não querem ler. A partir disso, eu anotei aqui alguns pontos interessantes ou que eu acho interessantes para que a gente entenda. Primeiro, que nós estamos trabalhando com uma mudança de cultura para nós, que estamos acostumados a passar o conteúdo e achar que as pessoas têm que ficar felizes de nós estarmos falando. E segundo, nós estamos mudando uma cultura para o sujeito, que muitas vezes tem a ideia de religião como vir num lugar para sentar e cumprir com a sua obrigação. Eu assisti a minha palestra, eu recebi meu passe, eu estou fazendo o meu evangelho, mal e porcamente, mas está fazendo. Eu estou indo no grupo de estudo, porque disseram que para dar passe tem que ir no grupo de estudo. Eu estou indo no grupo de estudo porque falaram que para evangelizar eu tenho que fazer o EJE. Então as pessoas não estão envolvidas, a sua alma não está presente. E nós estamos lidando com esta cultura de passividade, de uma escola que muitas vezes cobrou a memorização, de um vestibular que exigiu memorização de assuntos completamente desconectados da realidade e da própria atuação daquele futuro profissional. Então, eu estou trazendo para você a lógica de que a gente precisa repensar a nossa cultura, ajudar o sujeito a repensar a sua cultura e muitas vezes repensar a forma como a instituição está organizada. Já falei do mesmo caminho para todos, não dá certo. Se você quer trabalhar com metodologias ativas, você vai ter que oferecer diferentes caminhos. Se você quer trabalhar com metodologias ativas, você vai ter que oferecer diferentes temas e permitir que as pessoas escolham os temas que elas estão interessadas. Se você quer trabalhar com metodologias ativas, você vai ter que perguntar para as pessoas os temas que elas estão interessadas. Talvez se você queira trabalhar com metodologias ativas, além de estimular que as pessoas leem ou estudem, você vai ter que criar espaço, tempo ou algum meio para que elas possam perguntar e tirar suas dúvidas, para sentir que tem um suporte caso eu avance nos estudos.
Se você quer trabalhar com metodologias ativas, talvez mais do que dar aula de conteúdos, você precisa apresentar roteiros de estudos, mas não roteiro de conteúdo, roteiro do tipo: para aprender sobre doutrina espírita, você tem que ler estes e estes autores, você vai ter que fazer estes percursos. Talvez a gente possa apresentar para as pessoas percursos de estudos sobre entes, morte de entes queridos. Em Allan Kardec você pode ler isso, isso e isso. Em Emmanuel, um importante texto que fala disso, você vai encontrar esses capítulos. Em Joana de Ângeles, nesse livro que fala disso, disso e disso, você vai encontrar esses capítulos. E ao final da leitura destes 3 textos, trazemos a pergunta: qual é a diferença de olhar para os entes queridos, a morte de entes queridos, pela perspectiva materialista e pelo que você aprendeu com a doutrina espírita? Quais são os pontos que mais te chamaram a atenção e como isso repercute na tua vida? Sei lá, algumas perguntas finais para estimular a síntese pessoal. Você pode ter roteiros de estudo. Então, quando chega o sujeito no atendimento fraterno, ao invés de você dizer para ele: não chore porque o teu pensamento vai afetar o teu ente querido, você vai ter uma postura de acolhimento, você vai ter uma postura de consolo e trazer ali um roteiro de estudo, estimulando aquela pessoa a pensar, a refletir, a buscar conhecimento e fazer novas sínteses. Isso tem a ver com metodologias ativas, espaço para dúvidas e questionamentos, ouvir os sujeitos e as suas necessidades, oferecer diferentes caminhos para diferentes perfis e oferecer caminhos de estudos individuais independente do que esteja acontecendo na instituição. Estes são alguns caminhos de uma instituição que favorece as aprendizagens ativas. Mas além disso, eu queria trazer uma questão para vocês. A ideia é oferecer subsídios para que o sujeito aprenda. Mas muitas pessoas estão no centro espírita e nunca aprenderam a aprender. Nunca ninguém lhes ensinou como fazer a análise de um texto. Nunca ninguém lhes disse a diferença entre ler um romance e ler um texto de filosofia, porque os textos de Allan Kardec são textos de filosofia. Nunca ninguém lhe explicou que existe uma complexidade maior ao ler Allan Kardec, não é você que é retardado e não está entendendo nada, porque daí você se distancia do texto. É porque nós estamos falando de textos científicos, de textos filosóficos e complexos que precisam de um outro approach, de uma outra forma de se aproximar ou de se relacionar com estes conteúdos. Isso nós precisamos ensinar às pessoas. Por que ler Kardec ao invés de ler os livros de Zíbia Gasparetto? Tem problema de ler os livros da Zíbia Gasparetto? Não tem. Mas se você quer aprender doutrina espírita, o que define doutrina espírita não é Zíbia Gasparetto, nem Joana de Ângeles e nem Emmanuel. O que define doutrina espírita é Allan Kardec. Mas você precisa apresentar para as pessoas. Eu vejo campanhas, discussões, as pessoas precisam estudar as obras básicas, as pessoas precisam estudar Allan Kardec, mas ninguém explica como estudar Allan Kardec. Ninguém senta com o sujeito e tira suas dúvidas. Você já ouviu falar de Allan Kardec? Você já leu filosofia? Você tem hábito de estudo? Como que você lê os seus livros? Como que você estuda para explicar como ela se relacionar com Allan Kardec e trazer algumas ideias e subsídios? Então nós estamos no discurso do tem que ler, tem que estudar, mas não fazemos nenhum movimento. Lembra que a lógica das metodologias ativas leva o sujeito em consideração e oferece suporte, subsídio para que ele se desenvolva. Então, muitas vezes, o primeiro passo que nós vamos dar em termos de metodologias ativas, quando estamos falando da aprendizagem do texto em si, é ensinar as pessoas a ler. Muita gente não sabe que é importante você fazer relação do título com o texto. Isso é um método de aprendizagem. Depois que você lê o texto, você volta para o título e você tem que entender por que o autor deu aquele título ao ler o texto. Se você não entendeu, é porque provavelmente você não pegou a ideia central. Faz o quê? Para porque você é uma porcaria? Não, lê de volta.
Muitas vezes as pessoas não sabem que cada parágrafo é um parágrafo porque tem uma ideia em si. Então seria interessante que ao ler o texto pela primeira vez, você passa um geral, mas depois quando você vai ler a segunda vez, cada parágrafo, você vai tentando tirar a ideia principal e talvez você faz uma anotaçãozinha ali do lado para tirar a ideia principal. E se você não entende, tudo bem, porque nós estamos falando de textos filosóficos que exigem uma elaboração e muitas vezes um aparato conceitual anterior para bem interpretar aqueles textos. Veja que o que eu estou defendendo é que não adianta a gente dizer as pessoas têm que estudar, elas têm que ler, se você no Centro Espírita não oferecer um espaço para ensinar a estudar, para ensinar a ler. Nós já tivemos algumas experiências muito interessantes, oficinas de 8 encontros, de 10 encontros, como estudar. Como estudar doutrina espírita, porque estudar é uma coisa, ler um texto, relacionar parágrafo, título, subtítulo, contextualizar autor é uma coisa, mas estudar doutrina espírita é um elemento mais específico. Estudar Allan Kardec, entender a hierarquia de autores entre Allan Kardec e obras subsidiárias, por que você não gasta tanto tempo lendo um livro do Marlon, quando você deveria gastar mais tempo lendo Joana de Ângeles e quando você deveria gastar muito mais tempo lendo Allan Kardec? Allan Kardec define doutrina espírita, Joana de Ângeles é subsídio para entender Kardec, Marlon é pessoa que está comentando as obras de Joana de Ângeles para tentar ajudar a pessoa a entender Joana de Ângeles para ler Allan Kardec. Não coloca na mesma hierarquia porque são autores completamente diferentes. Isso aqui a gente nem deveria chamar de autor, que é o Marlon. Marlon é um comentador da doutrina espírita, não é um autor, não traz uma ideia em si, não está construindo conhecimento, como Joana de Ângeles faz ou como Allan Kardec em primeira instância fez. Né? Digo em primeira instância, acima de todos eles, é o que ele fez, né? Trazendo coisas novas. Então, nós precisamos mostrar para o sujeito por que a gente não quer que ele fique sentadinho lá na palestra, que se ele quer enfrentar os problemas da sua vida, se ele quer lidar com os problemas, se ele quer ter mais clareza e conseguir resolver as suas questões, ele vai precisar estudar. Veja o que eu estou te dizendo, você precisa convencer o sujeito do método ativo. Você precisa provar para ele que se ele estudar vai ser melhor, que isso vai fazer diferença na vida dele. Depois ele começa a estudar, aí você vai oferecer apoio para ele estar estudando. Então veja, aqui eu estou construindo uma ideia de 3 coisas, né? Uma antes do porquê estudar, depois você mostrar como estudar e depois você oferecer apoio para ele que está estudando, tirar dúvidas e consolidar algumas coisas. Isso tem a ver com metodologias ativas. Se a gente quer que as pessoas estudem no centro, quais são os subsídios que você está oferecendo para que elas realmente estudem? Para que elas aprendam como aprender, para que elas assumam um papel ativo. Não adianta nós fazermos dinâmicas, não adianta nós falarmos que elas têm que estudar. Nós, enquanto coordenadores ou educadores, precisamos oferecer subsídios para que o sujeito assuma o seu lugar ativo na aprendizagem. E a estrutura do Centro Espírita começa a se rever e se reorganizar por uma lógica diferente da lógica de passar conteúdo numa postura que alimenta a passividade do sujeito. Talvez ele não precise vir para os grupos de estudos toda semana. Olha a loucura que eu estou falando aqui para vocês. Se ele aprende bem a estudar a doutrina espírita, talvez ele venha para grupos de debate. Talvez não precise de um coordenador dando aulas, aonde a gente pode pegar os coordenadores, os cabeças, as pessoas que entendem de aprendizagem, que ensinam como aprender doutrina espírita, para introduzir o sujeito no caminho da aprendizagem, para dar um suporte talvez ao longo de 1 mês, de 2 meses, de 4 meses, mas quando aquele sujeito já aprendeu a aprender, quando ele já está envolvido e comprometido com o seu processo de aprendizagem, talvez a gente possa ter grupos onde as pessoas se encontrem por temas para debater e não precisa mais de um coordenador. Porque se o foco é
A aprendizagem não precisa mais de alguém passando conteúdo. A gente já ensinou eles a aprender antes, passa bons textos e bons subsídios e eles podem estar num grupo debatendo sem a necessidade de um coordenador. Muitas vezes no movimento espírita a gente não concebe um grupo de estudo sem a presença de um coordenador, porque nós estamos em grupos conteudistas, nós estamos em grupos de ensino, não estamos em grupos de estudo. Dentro desta lógica, grupos de estudo seriam pessoas que se reúnem para estudar juntos e não uma aula, e não uma exposição dialogada, e não alguém ensinando um conteúdo. Então, os coordenadores, eles vão estar ali numa mediação de trazer o tempo de todo mundo. Vamos dar espaço para outras pessoas falarem, mas fulano trouxe isso, o outro trouxe aquilo. Qual que fica a questão? O que nós podemos tirar de sínteses? Escuta, você está falando isso, mas qual é o fundamento? Aonde que você leu para trazer essa questão? Daí nós não precisamos ficar se acabando em termos de conteúdos, aí nós estamos assumindo o lugar de facilitadores, fazendo perguntas, questionamentos e estimulando o funcionamento daquele grupo para que as pessoas estudem juntos. Aí você chama isso de grupo de estudo. Agora, se você está lá dando aula, se você está passando conteúdos, se você está ensinando as pessoas, não chama isso de grupo de estudo, porque não é isso que você está fazendo. Talvez, quando a gente comece a entender a lógica das metodologias ativas, a gente invista muito mais tempo na chegada. Convencer o sujeito de que ele precisa estudar, de que ele precisa aprender, oferecer subsídios, dar suporte, não interessa se é analfabeto, não interessa se é inteligente, se fez pós-doutorado, se tem domínio de 5 línguas, não interessa. Você vai entender a realidade dele, você vai entender a necessidade dele e vai oferecer suporte para que ele aprenda, para que ele se engate no estudo da doutrina espírita. E quando ele se engata, aí essas pessoas vão se encontrar nos grupos de estudo para estudar e debater junto. E aí nós vamos precisar de muito menos coordenadores, de muito menos pessoas que façam a coisa acontecer, porque nós temos uma lógica de muito mais autonomia. Eu sei que alguns de vocês ficaram de cabelo em pé. O meu objetivo não é te dizer faça desse jeito, daquele jeito, é trazer algumas ideias, é trazer alguns questionamentos e te mostrar que sim, nós temos infinitos caminhos para favorecer a aprendizagem diferente desse único modelo que tem predominado no movimento espírita. Eu sempre falo e continuo reforçando, nós não estamos discutindo o que estudar, nós estamos discutindo sobre método de estudo. A única coisa que a gente não pode abrir mão quando nós estamos falando de doutrina espírita é do conteúdo de Allan Kardec. De todo o resto, nós estamos falando de aplicabilidade, de método, de interpretação e tudo isso pode ser revisto. Só não pode ser revisto o conteúdo de Allan Kardec. Se você gostou um pouco dessas ideias e tem interesse em se aprofundar ou mesmo oferecer subsídios para as pessoas que chegam na tua casa espírita questionando ou precisando desse suporte de como estudar, aqui neste canal tem alguns vídeos de como estudar e de como estudar espiritismo. Como estudar são 3 vídeos e como estudar espiritismo, eu não me recordo se são 5 ou 6 vídeos trazendo algumas ideias de como estudar. Se você é coordenador de estudo, talvez isso seja importante de você aprender, de olhar lá os subsídios para você trabalhar com as pessoas, ou você pode mesmo, sendo coordenador, quando as pessoas chegam, dizer, olha, nós temos aqui alguns vídeos para te estimular como estudar, para você entender essa lógica, para que você possa ter mais autonomia e aprender a doutrina espírita. Se for útil, aproveita dos vídeos que estão aqui no canal, tá bom? Um beijo para você, logo mais a gente volta com essas discussões a respeito dos processos ativos na aprendizagem dentro do Centro Espírita.